Vamos falar a respeito do aumento da passagem de ônibus, pedido, né, pelos empresários. A Lídia já está chegando aqui. Lídia, trazendo detalhes e informações para nós. Seja bem-vindo. Boa tarde, Lídia. Boa tarde, Joelson. Boa tarde a todos que nos acompanham. Lídia, os empresários fizeram um pedido a esse trans, a Superintendência de Trânsito de Teresina, para que o valor da passagem fique ali entre R$ 7 e R$ 8 a ser decidido. Inclusive, pesando nesse valor, entre R$ 7 e R$ 8, o percentual da meia passagem. Porque você sabe que em Teresina a meia passagem não é meia exatamente. É um valor que corresponde aí a um percentual do valor da passagem. Então, por exemplo, a passagem hoje é R$ 4, a meia passagem deveria ser R$ 2, mas na verdade é R$ 1,35, né, para estudantes. Então, dependendo do que for definido para esse valor, pode variar um pouco mais. Esse pedido já está em análise nesse trânsito, né, Lídia? O Cetut coloca que encaminhou a planilha de custos até a esse trans, mostrando, Joelson, que há aí defasagem, né, principalmente com relação aos aumentos, os últimos aumentos do preço do diesel, né? O Cetut afirma que é preciso, de alguma forma, né, haver aí essa compensação, né, dentro dessa planilha que foi encaminhada até a esse trans. Agora, Joelson, essa planilha ela vai passar por um estudo, né, uma avaliação do Conselho de Transporte da capital, né? Esse conselho que é formado por representantes da prefeitura, né, trans, representantes da sociedade e também representantes da Câmara de Teresina, né? Alguns vereadores fazem parte desse conselho, Joelson, e vai ser aí, esse conselho vai receber o resultado dessa análise, né, da planilha que é feita ali pelos técnicos da prefeitura e com base nesse resultado é que vai se avaliar, né, essa possibilidade de reajuste no valor da passagem. Lídia, agora, passa pela Câmara, tem toda essa discussão política. O que é que você já pôde sentir dos nomes dos vereadores ligados, por exemplo, à Prefeitura de Teresina em relação à receptividade desse pedido do Cetut? A reação é totalmente contrária, Joelson, à possibilidade de reajuste da passagem do transporte nesse momento. Hoje eu estive lá na Câmara de Teresina, tive a oportunidade de repercutir com alguns vereadores essa proposta, nessa possibilidade de reajuste da passagem, e todos os vereadores ouvidos, eles se colocaram contra, Joelson, essa possibilidade. O líder do prefeito na casa, o vereador Enzo Samuel, ele chegou a afirmar, Joelson, que seria injusto um reajuste da passagem nesse momento. O que o Cetut coloca? O Cetut coloca que, devido à pandemia, entre vários fatores, houve uma queda no número de passageiros, né? E a gente sabe que teve aí processo de greve, isso tudo tirou a confiança do passageiro dessa modalidade de transporte, né? Então, muita gente buscou outras modalidades e está ainda seguindo, né, como os aplicativos, mototáxi, para poder chegar, né, no seu destino, principalmente no trabalho. O Cetut também fala essa questão do aumento do óleo diesel, mas o que se coloca lá na Câmara, Joelson, é que, na visão, pelo menos do líder Enzo Samuel, seria injusto nesse momento esse aumento, porque a população ainda sofre as consequências da crise, né? O sistema ainda apresenta os seus problemas, como, por exemplo, demora nos ônibus, né? A população ainda reclama que passa mais de 2 horas em uma parada de ônibus esperando um ônibus, além de muitas vezes o ônibus que chega não ser um ônibus com a estrutura mais adequada, né? A população também reclama da qualidade de ônibus que acabam quebrando no meio do caminho. Então, há uma série ainda de reclamações e, com isso, na visão dos vereadores, não seria o momento de aumentar a tarifa, até porque a população também ainda sofre as consequências econômicas da pandemia, né? Mas aí, o que os empresários colocam, Joelson, é que diante do aumento, né, de alguns itens que fazem parte ali da planilha, principalmente do óleo diesel, precisa haver aí algum tipo de equilíbrio para que o sistema possa continuar funcionando. Bom, pela reação do líder do prefeito, é possível que toda a bancada deve reagir pelo menos ao valor pedido. E a gente tem visto historicamente
os pedidos feitos pela CETUT, pelos empresários, eles não são atendidos na sua totalidade. Acaba que, ao longo do caminho de construção, de análise técnica e discussão política, esse valor fica bem abaixo. E também nós nunca vimos um aumento de 100%, né? Porque se sair de R$ 4,00 para 8 seria realmente 100%. A tendência é que haja algum aumento em algum percentual bem menor, Lídia? Olha, Joelson, a negociação vai ocorrer, né? Claro que os empresários vão buscar aí o diálogo, vão apresentar as suas demandas, apresentar a planilha, né, para justificar aí essa possibilidade de reajuste, mas no campo político, Joelson, a gente vê um desgaste muito grande nessa discussão do transporte público. E é um desgaste que não se reflete apenas na prefeitura, né, na administração municipal. Esse desgaste, ele repercute também na Câmara de Teresina. Os vereadores, eles são cobrados, são criticados pela população diante dessa situação. Da mesma forma em que a gestão do prefeito Doutor Pessoa também foi muito criticada durante todo esse período devido a essa dificuldade de se colocar um fim, né, a essa crise que vive o transporte. Diante desse desgaste político, Joel, é muito difícil que vereadores, né, que fazem parte do conselho, que a Câmara possa, de alguma forma, se manifestar a favor de qualquer reajuste no valor da tarifa nesse momento, porque a opinião pública, né, se coloca aí totalmente criticando, né, esse sistema e até mesmo o poder público e a própria Câmara com relação a como todo esse processo foi conduzido até agora. Lídia, obrigado pela participação falando a respeito desse assunto. Daqui a pouco a Lídia volta, aliás, falando a respeito de uma outra questão que envolveu a Prefeitura, a suspensão da posse da primeira-dama na condição de secretária. É uma decisão que foi tomada ontem à noite, Joel. A posse já estava marcada para hoje, estava tudo pronto. Até a própria base aliada do prefeito Doutor Pessoa afirma que foi pega ali de surpresa. Alguns nomes da base, ainda hoje pela manhã eu acompanhei, tentando entender o que tinha acontecido, entrando em contato com outras lideranças para entender a posição do prefeito. Mas a gente vai trazer daqui a pouco, Joelson, os motivos, né, que levaram o prefeito Doutor Pessoa a recuar e não nomear a primeira-dama, Samara Conceição, como secretária da Economia Solidária.